Boa tarde, professor Rafael. Estamos hoje aqui, eu, a Analice, o Leonardo e a Tainá, para realizarmos um pequeno vídeo onde iremos falar sobre as experiências e conhecimentos adquiridos na prática investigativa, mediante não termos realizado a apresentação em nossa última aula. O nosso grupo buscou estabelecer a seguinte organização. Os colegas Leonardo e Tainá, eles ficaram responsáveis pela entrevista do idoso. E eu fiquei responsável pela entrevista do adolescente. Mas também é importante dizermos que a gente buscou gravar em áudio esses diálogos com a permissão do entrevistado para partilharmos em um grupo específico do trabalho, onde conseguimos discutir e realizarmos um material para enviar no AVA. Então, eu irei falar um pouco e os meus colegas irão dar suas contribuições. Eu entrevistei de forma presencial, ou melhor, foi uma conversa mesmo, um diálogo, com a adolescente Heloísa Yara, que trata-se de uma pessoa bem próxima de mim, mora próximo de mim, é minha prima, de 15 anos, residente da aldeia Baixa do Galo. Atualmente, ela é estudante da primeiro ano médio da Escola Estadual Indígena São Bispo de Souza. Em conversa, onde foi partilhado o processo de desenvolvimento existencial e a aprendizagem, Heloísa nos chama a atenção ao falar que a fase que se encontra é caracterizada por suas mudanças, descobertas e desafios, porque está em um processo de construir sua identidade, mas que aprende a todo instante, seja no ambiente escolar ou com a família e amigos. Ou seja, o desenvolvimento existencial e da aprendizagem do adolescente está diretamente ligado às mudanças pelas transformações físicas, emocionais, psicológicas, cognitivas, em busca, eles estão de uma autonomia e independência e outros aspectos. Comparado com os estudos e materiais de diálogo que os colegas partilharam, percebe-se que o idoso quanto o adolescente, eles estão em uma constante construção de conhecimentos. Mesmo que o idoso já traga uma bagagem de conhecimentos, saberes, experiências e que o envelhecimento sofre declínio das funções físicas e cognitivas, os idosos estarão sempre passando seus conhecimentos para as gerações futuras, sendo espelhos mesmos de experiência para os adolescentes. Também eu gostaria de mencionar que com a prática investigativa, o contato e as histórias dos entrevistados me proporcionaram uma autorreflexão desses processos em minha vida, dos meus propósitos. Dando prosseguimento aqui à apresentação do trabalho, irei falar brevemente sobre a entrevista realizada com um idoso de 75 anos, agricultor, residente aqui do povoado de Santa Cruz do Deserto, no qual evidenciou para a gente quanto discentes que a terceira idade é marcada, assim como a juventude, por transformações tanto físicas como também emocionais, e também evidenciou os diferentes processos educacionais vividos por um jovem atualmente, e os que foram vividos por um idoso, No nosso caso, o seu Otávio, vivido há décadas passadas, são bastante diferentes, não é isso? Como antigamente se havia rigidez, se havia-se vários e vários protocolos, o aluno era praticamente obrigado a se aprender, e hoje a educação para os jovens é oferecida com carinho, afeto e amor, não é isso? Também traz os contrapontos que as duas fases, uma complementa a outra. Em qual sentido, Leonardo? Se hoje
os adolescentes, a juventude, a mocidade, né? Ela ajuda a terceira idade com os aparelhos tecnológicos, como a tela de um celular, a aprender, a manusear, não é? O idoso ensina o que conhece a essa juventude e passa ensinamentos no que diz respeito a caráter, a aconselhamentos de como viver e a sobre como se comportar no mundo em que vivemos, né? Ou seja, as duas fases da vida andam lado a lado. Assim eu agradeço a minha participação. Meu nome é Tainá e eu vou dar continuidade à fala do meu amigo Leonardo sobre as experiências contidas na entrevista com o idoso. Então, a entrevista com o idoso foi uma experiência incrível, emocionante, que pôde me proporcionar sabedorias, novos aprendizados, pois os mais velhos, eles possuem uma riqueza de experiência de vida, sabedoria, histórias para serem compartilhadas. Ao conduzir a entrevista com o idoso, foi possível aprender muito sobre o passado daquela pessoa, sobre suas culturas, tradições, tudo aquilo que moldaram a pessoa para que ela tivesse a visão do mundo atual. Diante dos relatos emocionantes, momentos marcantes, pessoal do entrevistado e reflexões profundas também sobre a vida dele, eu ouvi atentamente essas narrativas e elas podem me proporcionar uma nova perspectiva sobre questões universais, como o amor, a perda, a superação, a felicidade. Além disso, ao registrar essas histórias, ao entrevistar aquele idoso, eu também pude não só preservar memórias e o legado daquele indivíduo, mas também contribuir para a valorização da história e da experiência dos mais velhos na sociedade.